sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Fala ZL. E hoje o nosso assunto é dedicado a você, homem. Você tem feito seus exames de rotina? Você tem ido ao médico? Você tem cuidado da sua saúde? A gente tem uns dados aqui um pouco complexos. 51% dos homens nunca foram ao urologista. Isso é muito sério. Nós estamos no Novembro Azul, que é um mês voltado para chamar a atenção dos homens para esta que é uma das doenças que mais acometem os homens no mundo. No Brasil, só para vocês terem uma ideia, são 65 mil casos novos de câncer de próstata por ano. A gente tem 44 mortes por dia. E é por isso que nós convidamos o especialista, o urologista Dr. Anderson Rocha, que eu tenho um orgulho de poder conversar com ele sobre esse assunto de tamanha importância para vocês. Anderson, doutor Anderson, muito obrigada pela sua presença aqui no Fala ZL. Oi, Vanessa, tudo bem? Obrigado você. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar um assunto tão importante assim, que é o câncer de próstata, o Novembro Azul, esses cuidados que o homem tem que ter, né? Obrigado você pelo convite. Imagina, nós é que agradecemos. E assim, são dados muito complexos, não é verdade? E eu quero já começar puxando a orelhinha dos homens. Eles continuam sendo levados ao consultório por conta das mulheres. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Caramba! Os dados mostram que mais da metade dos homens nunca foi ao urologista. E é um costume que os homens ainda não desenvolveram. E a gente vê que nas idades mais avançadas é a esposa, é a mulher que traz mesmo o homem para se consultar. Por que tem essa resistência, doutor? É medo? É preconceito? É receio? Ou é pelo fato, eu não estou sentindo nada, eu não preciso de exame de rotina? Porque tem muito disso, não tem? Sim, tem. É assim, existe preconceito, o preconceito está diminuindo cada vez mais, a cada geração nova. Os mais antigos realmente têm muito preconceito, muito medo, receio de ir ao urologista. Isso está mudando, isso tem melhorado. As pessoas estão ficando mais cientes e conscientes ali que devem ter uma vida saudável, devem se prevenir. Mas quando a gente fala especificamente de próstata, os cânceres de próstata, eles dão muito poucos sintomas, né? Então, o homem passa ali por muitos anos, não está sentindo nada, nunca sentiu nada, e ele fala, poxa, mas passei a minha vida inteira, nunca senti nada, por que agora eu preciso ir, né? Sendo que a vida inteira eu tive uma vida normal, nunca senti nada e continuo não sentindo nada, né? Então isso leva a um atraso grande no homem procurar, não só o urologista, mas procurar se cuidar como um todo, como ter uma vida saudável, né? Ou seja, ele só vai quando ele tem uma dor de cabeça, ele tem uma dor de barriga, ele tem uma dor, ou ele urinou sangue, por exemplo, porque Sim, isso pode ser um indicador, não é verdade? Sim, muitos só vão quando estão apresentando sintomas. Quando desenvolve algum sintoma, uma dificuldade de urinar, uma dor, o sangue na urina. Porém, a gente tem que alertar os homens de que o câncer de próstata ele não dá sintomas nas fases iniciais. E a gente quer descobrir os tumores nas fases iniciais. Descobrir um câncer de próstata numa fase avançada, que já espalhou pelo corpo, com metástase, né, o termo técnico, o índice de cura ele cai muito. Então a gente quer descobrir nas fases iniciais. Quanto que é o índice de cura nas fases iniciais? Nas fases iniciais o câncer de próstata é mais de 90%. Caramba! Quando a gente descobre um câncer na próstata,
localizado ali na próstata, ou seja, ele não saiu de dentro da próstata, ele não se espalhou, ele está só na próstata localizado, o índice de cura passa de 90%, 95%, 97%. Totalmente o inverso de um tumor avançado, que a pessoa vai tardiamente, que aí cai para menos de 10%, ou seja, mais de 90% não se cura mais. Entendi. Então a gente quer que as pessoas tenham consciência disso, de que elas têm que procurar rotineiramente o urologista. Não é porque a pessoa está urinando, não está com sangue na urina, não está sentindo nada, que ela não possa ter um problema, uma doença urológica. Tá? E a gente sabe que a grande maioria das doenças urológicas, câncer de próstata e outros, é a partir de 50 anos. Então é importante que o homem a partir dos 50 anos ele vá ao urologista, mesmo sem estar sentindo nada, mesmo urinando adequadamente, urinando bem, como ele sempre teve a vida dele, ele deve ir para fazer o seu exame preventivo, o seu check-up. Antes dessa idade, os homens eles devem procurar o urologista para os seus exames de rotina, mas o PSA e esse cuidado com a próstata é mais para quem tem já fatores de risco relacionado à família, sim, seria isso? Sim, é assim, o câncer de próstata ele tem alguns fatores de risco. E o fator familiar ele está muito em voga, ele é o principal fator. Entendi. As pessoas que têm um parente de primeiro grau, que tem esse fator familiar, o risco deles de desenvolver câncer é maior. Estamos falando de câncer de próstata. Essas pessoas devem fazer o seu check-up a partir dos 45 anos de idade. E as pessoas que não têm fator de risco, que não têm familiar de primeiro grau com câncer de próstata, a partir dos 50 anos. A grande maioria dos diagnósticos de câncer de próstata, ela é feito 50, 55 anos. Se a gente pegar 90% dos diagnósticos, de todos que tiveram câncer, a gente agora não está falando da população em geral, das pessoas que tiveram câncer, é 50, 55, 90%. Então 10% é abaixo de 50 anos. Quem que deve procurar abaixo de 50 anos, com 45 ou até menos? Pessoas que têm um fator de risco para isso. Então, história familiar, tabagismo é um dos fatores de risco. São poucos conhecidos hoje, tá? Mas sabes que hoje obesidade é um fator de risco para câncer de próstata, tabagismo e história na família. A história na família é o principal. E a idade, sem dúvida, é o fator principal. Por quê? Depois dos 50 anos é onde está 90% dos cânceres. Agora, tem a chamada predisposição genética também, que foge a toda essa regra, ou às vezes uma pessoa que desenvolveu o câncer de próstata nunca ninguém teve, assim, passou longe aí a questão familiar. Tem. Existe o fator genético, hoje estão sendo feitos estudos nisso para tentar descobrir qual é o gene. Existem alguns genes que estão sendo descobertos e essas pessoas que existe um fator genético, em geral, desenvolvem mais cedo. São aquelas pessoas que não têm história na família, mas elas desenvolvem um câncer mais cedo. Porém, esses fatores genéticos ainda, os estudos estão muito iniciais. A gente não sabe assim qual o gene específico, qual que dosa, dá para saber se você tem o gene ou não. Hoje basicamente 2 genes que foram isolados, que é o BRCA1 e BRCA2, que está muito relacionado ao câncer de mama na mulher também, é o mesmo gene. Esses genes eles têm relação com câncer de próstata. Só que a grande maioria das pessoas, a gente não precisa dosar o gene, porque vai dar os 50 anos e mesmo sem o gene ele pode desenvolver ali o câncer na próstata. O fator idade hoje é muito mais importante, entendeu? Se a gente vai vendo 40, 50, 60, 70 anos,
o índice de diagnóstico de câncer de próstata só aumenta. Então, o fator idade, ele é importantíssimo. Uhum. Agora, dentro dessa área científica, a gente sabe que o câncer nada mais é do que uma mutação irregular das células, Certo, ok? certo. Dentro O câncer, ele é uma mutação, ele é uma proliferação muito rápida e desordenada daquela célula. Então, uma célula, de repente, ela começa a se proliferar ali, se multiplicar, crescer de forma desordenadamente. É onde ela deveria estar só num órgão, só na próstata, ela cai na corrente sanguínea, ela se espalha para os ossos, então é um crescimento desordenado. Ok. Aí eu te pergunto, por que uma determinada pessoa tem um avanço da doença de forma assim aterrorizante, que em menos de 1, 2 meses a pessoa está numa situação que de repente pode levá-la a óbito? E por que tem algumas pessoas que conseguem, mesmo se diagnosticado tardiamente, faz a retirada, faz um tratamento e convive relativamente bem com esse diagnóstico? Muito boa pergunta. É assim, o câncer de próstata, na grande maioria das vezes, ele é lento. Mas o câncer de próstata não é uma célula só que está se multiplicando. São alguns tipos diferentes. Como assim? Existe, quando a gente faz a graduação lá, que coloca no microscópio para olhar e dá o diagnóstico microscópico, existe o câncer grau 1 ao 5. 1, 2, 3, 4, 5. A célula do grau 5 é uma célula muito mais desordenada, naquilo que a gente falou de proliferação, de crescimento desordenado. Era uma célula muito mais desordenada, entre aspas, bagunçada, do que a célula do grau 1. Por sorte, a grande maioria dos cânceres são lentos. Existem os tumores de próstata que crescem muito rápido, existem, mas é a minoria, tá? Então, quando a gente olha para o câncer de próstata, a gente não está falando de uma doença da mesma célula, do mesmo crescimento. A gente está falando de várias vertentes aí, grau 1, 2, 3, 4, 5. O grau 1, grau 2 é um crescimento muito lento. O que é muito comum, às vezes, a pessoa falecer de outra doença e não do câncer da próstata. Aquilo ali cresceu tão lentamente, está ali tão devagar, que a pessoa chega ali 60, 70, 80 anos, tem outros problemas de saúde. Porém, existe o grau 3, o grau 4 e o grau 5 que crescem muito rápido, entendeu? Então, isso que você perguntou é uma realidade. Só que a grande maioria é dos graus mais lentos. Então, a grande maioria dos cânceres de próstata, ele desenvolve muito lentamente. É por isso que quando a gente fala de prevenção ali, que o homem deve se cuidar, e o câncer não vai dar sintoma. Porque ele vai começar a crescer lentamente, ele vai aparecer lentamente, e às vezes a pessoa, até ela desenvolver algum sintoma relacionado a isso, passaram-se alguns anos. E do momento que ela passou-se esses anos e ela começou a ter os sintomas, ela já perdeu a chance da cura dela, entendeu? Porque aí ela já ultrapassou aquela barreira, que é onde ele sai de dentro da próstata e vai para outros órgãos, que aí já não, a gente não, atualmente, não tem cura, entendeu? E aí, dentro desse diagnóstico, desse cenário, qual é o tratamento? Nem sempre ele é cirúrgico. Nem sempre é cirúrgico. Quando a gente fala de câncer de próstata, a gente está falando de pessoas com 50 anos, mas a gente está falando de pessoas mais idosas também. As pessoas mais idosas, a tendência é ter um risco cardíaco, um risco cirúrgico maior. Então, essas pessoas, o tratamento ele é com radioterapia, ele é com injeção de bloqueio hormonal. Por quê? Porque às vezes o risco cardiovascular dela é um risco alto para ela ser submetida a uma cirurgia. Hoje o tratamento principal é a cirurgia. O tratamento curativo principal é a cirurgia. É o tratamento mais recomendado, é o tratamento que tem melhores resultados de longo prazo. Por quê? Se a gente vai fazer uma cirurgia numa pessoa de 50 anos,
A gente quer saber um resultado como é daí 10, 20, até os 80 anos ou 90 que ele vai chegar. Os índices de cura de longo prazo é a cirurgia. Hoje existe cirurgia robótica, cirurgias que são excelentes para o tratamento e a cura do câncer da próstata. São menos invasivas, né? Menos invasivas e causam menos sequelas. Consequentemente, a pessoa tem uma qualidade de vida melhor. Mas existem outros tratamentos também. A radioterapia é muito usada. Junto da radioterapia anda a hormonioterapia, o bloqueio hormonal. Tá? Então, assim, o tratamento cirúrgico é o principal. É o melhor tratamento, é o principal. À medida que a idade vai avançando, que a pessoa descobriu, fez o diagnóstico, outras opções são bem válidas e curativas também. Não é porque fez a radioterapia, na verdade a radioterapia, o intuito é ser curativo. Tá? Ou seja, a pessoa se submete àquelas sessões ali de radioterapia e fica curada. Tá? E quando a gente fala de câncer de próstata, o câncer localizado é mais de 90% de cura, né? Se aproximando ali de 95, 97% de cura. Nossa, isso é um índice maravilhoso, assim, se você Sim, for ver. sim. Né? A gente tem o quê? 3% aí de casos que não vão conseguir controlar com tratamento padrão, entendeu? E existem outros tratamentos que vão ser feitos. A pessoa operou, 3% ali não serão curados. Vai ter o que a gente chama de recidiva, quando o tumor volta. E aí são feitos outros tratamentos. Radioterapia, operou, radioterapia, hormonioterapia e depois até a quimioterapia. Aí vai vendo a evolução do tratamento de cada paciente, exatamente. Aí cada equipe médica vai vendo como Sim, isso de se dá, acordo né? com o que a pessoa vai apresentando. Entendi. A pessoa operou, ficou curada. Se ela tem uma volta do tumor, que se enquadra ali nesses 5%, 3%, existem opções, várias opções, e cada vez mais estão surgindo mais opções, que é quando a gente fala de quimioterápicos e tratamentos para dar mais opções para essa pessoa. A medicina está muito avançada, né, doutor? Sim. Assim, e a gente vê no SUS, né, não só na rede particular, como no SUS, tem uma como que a gente pode dizer, o problema do SUS é a demora, né? O atendimento base, mas quando você entra e quando você consegue um tratamento, você está diante de excelentes médicos, Sim. não é isso? Sim. A gente percebe isso, com né? certeza. Problema é administrativamente, ou você conseguir essa vaga que a pessoa fica 6 meses, 1 ano, 8 meses, sei lá quantos meses esperando a vaga com o especialista. Sim. Uma coisa que eu tenho visto atualmente, as vagas oncológicas, elas têm se tornado mais rápidas e mais frequentes. Então, a partir do momento que a pessoa já fez o diagnóstico, ela consegue um tratamento oncológico mais rápido no SUS. Isso está acontecendo? Isso em São Paulo, sim. Porém, isso é depois de feito o diagnóstico. Mas e até fazer, né? Até fazer, realmente, ainda há uma demora grande. A pessoa descobriu um câncer na próstata, pelo SUS, ela vai conseguir dar andamento no tratamento dela. Aqui em São Paulo, isso é um tratamento que existe um encaminhamento rápido, não é um encaminhamento demorado. Claro que existem certas particularidades. Sim, tem o CROSS, tem toda uma... O CROSS para a oncologia, para o oncológico, ele anda bem. Tá? O que a gente tem visto é que ele anda bem. Mas a pessoa só entra no CROSS quando ela já tem o diagnóstico, já tem a biópsia, já tem um diagnóstico confirmado. Porque você tem que ir... No CROSS oncológico. Quando você... Porque tudo começa na unidade básica de saúde, aí é para você conseguir o atendimento, aí para conseguir depois a vaga com o especialista, Sim. É aí que eu acho que está o grande entrave, né? E aí é onde a gente quer conscientizar a população, que aí é o principal, na verdade. Porque depois de feito o diagnóstico, ela precisa se tratar? Sim, ela precisa se tratar. Mas até chegar aí, vai um longo caminho. Até a pessoa marcar a consulta, até a pessoa ter a iniciativa de falar, eu preciso ir ao médico, me cuidar.
E é por isso que a gente está fazendo toda essa conscientização do Novembro Azul, é justamente para pegar aquela pessoa esse 51% da população masculina que nunca foi neurologista e falar, não, eu preciso marcar a minha consulta, eu preciso fazer o meu check-up, entendeu? Porque até ele conseguir fazer o check-up, até ele fazer os exames e ter o diagnóstico, porque depois com o diagnóstico feito, ele vai fazer o tratamento. Mas até ele chegar nesse ponto, demanda uma iniciativa da pessoa também. Né? Quanto mais ele demora, se ele faz esse check-up, ele está dentro, vamos dizer assim, de um limite seguro ainda, né? Sim. Podemos assim dizer. Sim. Né? Sim. E hoje em dia eu vejo que tem essas clínicas, por exemplo, a gente tem o cartão de todos, tem o Doutor Saúde, enfim, tem vários atendimentos populares, se de repente a pessoa não consegue pagar uma consulta, né, com um médico, enfim. Essas clínicas, elas dão eu acho que um aporte bom para atender a pessoa, pedir um exame e pelo menos acelerar essa parte até que ela consiga, Sim. de repente, chegar até a sua consulta tão esperada. Sim. Até porque, na verdade, o diagnóstico do câncer de próstata, ele são dois pilares muito simples. Um é o exame físico, é o famoso toque retal. Que os homens têm tanto medo, né? Que o homem foge. Foge. Todos os homens fogem. Exato. E o toque retal, ele é a consulta. A consulta com o urologista. O homem que vai com mais de 50 anos, vamos fazer o nosso check-up urológico, check-up de próstata. Não precisa de um exame muito sofisticado. É o exame do toque. Isso está incluso na consulta. E o segundo exame é o exame do PSA. Então, sobre essas clínicas, elas ajudam muito, porque abre a porta para uma coisa que é uma consulta. E na consulta vai ser feito o exame da pessoa, o exame físico, o exame do toque retal. E não precisa de um aparelho muito sofisticado para isso. Né? Na consulta resolve essa primeira etapa que é a mais importante. E o que você falou, doutor, foi uma coisa muito importante, que diferente do câncer de mama, né, que você tem ali um caroço, o de próstata, esse caroço ele não é palpável, né? Ele não é palpável, o homem não sente, mas no exame do toque, no exame com o médico, dá para sentir. Na hora que a gente faz o toque, a gente percebe se a próstata está endurecida, se ela está na consistência macia, normal, se existe algum nódulo, algum caroço. A pessoa em casa, ela não consegue ter essa percepção. Ela não vai sentir nada diferente, ela se tocando, ela não vai sentir nada. Mas no exame físico, feito por um urologista ou por um médico que tenha conhecimento, na hora de fazer o toque a gente sente a próstata, sente algum nódulo, e o diagnóstico começa aí. Entendi. E aí, assim, uma prevenção segura, a cada 6 meses ou a cada 1 ano para o homem fazer esse check-up? Anual. Existem algumas diferenças da pessoa que teve um câncer, um pai com câncer, um parente de primeiro grau, uma pessoa de alto risco. Quando a gente fala de fatores de risco, a gente está falando de tabagismo, está falando de obesidade, que hoje está comprovado que a obesidade é um fator de risco para o câncer na próstata. Então, essa pessoa de alto risco, ela deve ir a cada 6 meses ou até menos. Feito o exame do PSA, feito o exame do toque estando normal, tanto o PSA, aí a gente começa anualmente, tá? Entendi. Agora, se o PSA não estiver normal, se o toque não estiver totalmente normal, aí a gente vai reduzindo esse tempo para 6 meses, para 3 meses. Existem casos de pacientes que precisam repetir o PSA a cada 3 meses, o exame de sangue. Mas o normal, a média, é anualmente. E tem o fator idade também, né? Por exemplo, a partir dos
45. 45, caso seja uma pessoa de risco, uma pessoa que tenha os fatores de risco. Por exemplo, um pai com câncer na próstata, um pai que teve câncer na próstata, 45 anos, para começar os seus exame de rotina preventivo. E com 50 anos, todos os homens têm que ter ido ao 50 urologista. anos, 50 bater anos, carteirinha lá no urologista. tem que ir no urologista. Porque ele não está diante de ele não vai ser solicitado um exame muito sofisticado que ele não vai ter acesso pelo SUS. Não, é na consulta que resolve. Então, na consulta a gente examina, na consulta a gente faz um pedido de um exame de sangue do PSA. Então não existe esse bloqueio de que ele precisa de um exame muito sofisticado para ter um diagnóstico, que ele não vai ter acesso. Porém, na consulta a gente resolve isso. Agora tem aquelas pessoas que fogem à regra, que fogem a todas essas situações. Por exemplo, você já comentou comigo que o homem ele não deve ter infecção na urina. Certo. Muito menos sangramento na urina. Certo. E aí? Aí ele tem 25, 26 anos, eu sou novo, tá tudo normal, é uma infecção na urina ou alguma coisa assim. Pode ser um sinal de alerta. Pode ser um sinal de alerta. Sobre câncer na próstata específico, existem casos abaixo de 40 anos? Sim, existem, mas são casos bem mais raros. Então, uma pessoa com 25 anos, 30 anos, que teve um sangramento na urina, a chance dessa pessoa ter um câncer na próstata é muito, muito baixa. Porém, a gente sabe que não é normal o homem ter infecções urinárias, não é normal o homem sangrar a urina. Tem vários motivos que levam a sangrar. Vários motivos que levam a pessoa a ter infecção de urina. Então, deve ser investigado. Mas quando a gente fala de câncer de próstata, é muito raro câncer de próstata nessa idade, tá? Agora, mais de 40 anos, começou a ter infecção urinária, começou a ter algum sangramento na urina, algo não está certo. E aí deve ser investigado, porque já pode ser algum sinal que a pessoa está manifestando de algum tumor, entendeu? Entendi. O que não é a maioria, tá? A maioria não sente absolutamente nada. É isso que faz o homem não ir. Esse dado que a gente comentou... Tá ligado a isso. Tá ligado a isso. Por que mais da metade dos homens nunca foi ao urologista? Porque ele não sente nada. E aí ele passou os 20 anos bem, passou os 30 anos bem, passou os 40 anos bem, chega com 50 e ele fala, poxa, mas eu nunca tive nada, eu tô urinando super bem, tá tudo normal comigo, pra que eu vou no urologista? Né? Aí aquela resistência natural do homem. Aí aquela resistência natural, e aí é onde entra a estatística. Quando a gente vai ver os diagnósticos de câncer de próstata, mais de 90% é entre 50 e 55 anos. E você trouxe aqui que um a cada 6 homens é diagnosticado no Brasil. Sim, uma análise global de todas as idades, 1 a cada 6 homens. Então, 65 mil casos novos por ano. Esses dados são dados, né, do Instituto Nacional do Câncer, e eles vão dando as previsões para os próximos anos. Esses números são números de agora, e a previsão para os próximos anos é 70, 75 mil novos casos diagnosticados, casos novos. E cada vez vai aumentar mais. Era 65, é 65, para os próximos anos a previsão é de 70, até porque a população está envelhecendo, a população está alcançando idades maiores, né? Entendi. Agora, nós estamos falando de uma doença que ela não apresenta sintomas. Se ela apresentar, quais são e em qual momento eles começam a aparecer? Bem, o câncer na próstata, quando ele surge, ele é um pequeno nódulo, um pequeno caroço ali na próstata. A próstata é um órgão que é como o tamanho de uma maçã, o tamanho de uma laranja. O tamanho de uma próstata normal de um homem é de 20, 25 gramas. Então, quando o câncer na próstata aparece, ele aparece um pequeno caroço. Esse pequeno caroço ele não vai dar sintoma, porque ele é um pequeno nódulo dentro de um órgão.
À medida que ele vai crescendo, ele pode alcançar a uretra, ele pode sangrar a urina, a pessoa pode começar a sentir mais dificuldade para urinar. Então, no início não vai dar sintomas. E quais são os sintomas que vão aparecer quando esses sintomas se manifestam? É sangue na urina, dificuldade para urinar, aquela sensação de que não está esvaziando a bexiga toda, o que é uma coisa que os homens entendem e sabem bem. Vai urinar e não sai tudo, sobra urina dentro da bexiga, que é a sensação do esvaziamento incompleto da bexiga. Começa a acordar muito à noite, aquela pessoa que a vida inteira dormiu a noite toda, aí agora ela fala, ó, eu estou acordando à noite para urinar, eu vou 1, 2, 3 vezes, eu tenho que urinar à noite porque eu sou acordado pela vontade de urinar. E sintomas piores ainda, que são dores ósseas, emagrecimento, sangue na urina, são sintomas de que a doença não está só na próstata, ela já saiu da próstata, ela está nos ossos, pode ter alcançado algum outro órgão. Incontinência também entra nisso ou não? A incontinência entra. É muito comum, às vezes, o homem começar a reter urina, e às vezes a bexiga está tão cheia que ele desenvolve uma incontinência. Seria um sintoma menos comum, e às vezes é um sintoma que o homem desenvolve assim, ele tem tanta vontade de urinar toda hora que ele começa a ter essa incontinência, ele não consegue segurar mais a urina. Nisso aí se confunde um pouco a outra doença que a próstata dá, que é a hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata. A próstata, ela pode dar algumas doenças, poucas, ainda bem, mas duas, três, né? Quando a gente fala de próstata, uma infecção, prostatite, uma inflamação, né? Mas as duas mais comuns são a hiperplasia benigna. O que seria isso? Explica. É o crescimento da próstata. Isso é normal. Isso é comum, isso não é câncer, isso é uma coisa benigna, tá? Quando a gente nasce, a gente é adolescente, a nossa próstata é muito pequena. Ela é um caroço de azeitona. E ao longo da vida ela vai crescendo. Com o passar dos anos, alguns homens, no caso metade dos homens, eles têm um crescimento exagerado. A próstata cresce exageradamente. Isso é a famosa hiperplasia da próstata. Isso é uma coisa benigna. E isso dá muito sintoma. O homem tem dificuldade de urinar, o homem ele tem a incontinência, ele tem o que a gente chama de ficar acordando à noite para urinar. Isso é uma coisa totalmente benigna pelo crescimento da próstata. O segundo problema da próstata é o câncer, que no início não dá sintoma, e ele pode conviver com o crescimento benigno. São coisas independentes. Olha só. Existe o crescimento, existe o câncer, existe os dois juntos também. Tá? Então, às vezes, a pessoa está com um sintoma ali da próstata grande, ela fala, não, isso aí já é normal, eu sei que eu sou assim, minha próstata já está crescida mesmo, e ela não atenta de que pode estar desenvolvendo um câncer silencioso pode ali. Pode maquiar aí. Exatamente. Uma situação pode maquiar a outra, uma situação silenciosa se desenvolvendo num momento que ele está entendendo ali. Nossa, que interessante isso. Que são as duas principais doenças da próstata, o crescimento benigno e o câncer. Agora, doutor, para a gente, não digo finalizar esse assunto, que eu quero perguntar outras coisas, mas qual recado você passaria agora para os homens que estão te assistindo e principalmente, homens, escutem as mulheres. Desculpa, eu tinha que falar isso, não tinha jeito. Esse recado a Vanessa já deu. Que é um recado importante, né? É um recado... o homem deve escutar as mulheres. Porque as mulheres falam, vamos no médico, vamos isso, vamos aqui. E não precisa, não tem nada. E numa dessas, né? Sei lá, tá rolando alguma coisa? Sim. O recado qual é? 50 anos sentindo dificuldade ou não, 50 anos vá ao urologista, 50 anos faça o seu check-up. Se tem história na família, às vezes a pessoa que teve um pai, ela vai voluntariamente, mais cedo mesmo. Às vezes ele viu o pai dele numa situação com câncer, viu um tio, viu uma pessoa muito próxima a ele com câncer,
E essa pessoa, às vezes, ela procura um médico. Ela procura o urologista mais cedo mesmo. Agora, a pessoa que não tem esse histórico, que não viu isso de perto, então o recado é esse, é assim, 50 anos, vá ao urologista, faça o seu check-up. A grande maioria dos cânceres de próstata vai aparecer depois dos 50 anos. Boa. Entenderam? E obedeçam às mulheres. Vocês entenderam o recado? Não achem que as mulheres que são chatas, mas elas querem o bem de vocês. Não é verdade, doutor? É verdade. E isso, no dia a pegando dia a gancho, gente vê. você vê no consultório, né? Exatamente. O homem nunca vai sozinho. O homem vai acompanhado da esposa, Viu? que está ali Viu? preocupada. Viu? E às vezes é ela que vai falar. Porque ele chega lá e fala assim, ó, não tô sentindo nada, eu tô urinando bem. Eu que achei que eu que fosse tagarela e que ficava no, tipo, não, eu quero tomar frente disso. Não, ele tem isso. Não, não sou só eu? Não. Ah, então eu tô redimida. As esposas... Ah, então tá bom. Muito obrigada, doutor. É assim, a gente vê no dia a dia nosso, na prática diária, o homem entra na sala e fala assim, tô urinando bem. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Aí a esposa que fala assim, mas ele acorda 5 vezes à noite, não me deixa dormir. Aí o senhor começa a olhar a mulher, né? Aí a gente fala assim, então conta a verdade agora, né? Aí ela fala, não, mas ele acorda 5 vezes à noite, mas ele vai no banheiro toda hora, e ele sai correndo e sai molhando, com incontinência, molhando a casa, até chegar no banheiro. E o homem fala, não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle. Aí quando vai ver, tá uma loucura só, aí a gente tem que doutor? ouvir a versão real, que é a versão que a esposa dá às vezes pra gente. Agora sim, a gente viu que o urologista é a porta de entrada para a saúde do homem, principalmente com relação à próstata. Sim. Só que não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Quais as outras doenças ou outros órgãos que o urologista vai dar aquela pequena olhadinha? Opa, peraí, aqui temos um probleminha? Sim. Na verdade, assim, urologista, existe um mito que o urologista é médico de homem. Mas o urologista não é médico só de homem. O urologista cuida de mulheres. Existem eu já ouvi isso de alguns pacientes. Falam assim, não sabia que o urologista cuidava de mulher. Para mim, o urologista era só homem. Mas o urologista cuida de mulher, trata cálculos renais. O urologista é o médico e é o cirurgião de toda a via urinária. Rim, bexiga, próstata, testículos. E muitas pessoas não sabem disso até hoje. Acha que cálculo renal, não sabe com quem vai. É no urologista. Então, existem doenças, existem muitas coisas que o urologista trata no homem e na mulher. Infecção urinária, muito comum a gente atender. E às vezes entra uma paciente mulher e fala assim, eu fui no médico, ele mandou vir no urologista, mas o que eu estou fazendo aqui? Porque para mim o urologista só atende homem. Eu falei, não, você está no lugar certo, o urologista atende mulher também. E muitas vezes o urologista dá starts, dá insights de, opa, peraí, procura esse outro especialista porque tem alguma coisa aqui que não tá legal. Ele tem esse olhar também, né? Tem. Certas doenças ginecológicas andam junto. A bexiga e os órgãos ginecológicos andam juntos, né? Estão ali juntinho um do outro. Então, às vezes, sintomas urinários levam a gente a pensar em certas doenças ginecológicas, endometriose, coisas que a pessoa vai cuidar lá com o ginecologista, vai cuidar com o seu especialista, mas às vezes a pessoa ela desenvolve um sintoma urinário. Doenças neurológicas podem causar problemas urinários. Então a pessoa começa a ter ali uma incontinência urinária e às vezes é uma doença neurológica. Ainda bem, isso não é assim uma coisa tão comum, mas a gente vê isso acontecer. E os cálculos renais, eu acho que é uma coisa que é muito comum. Isso é muito comum. O cálculo renal bate o recorde aí, né? O doutor, há quantos anos? 17 anos já? 17, formei em 2007. De cirurgia, quantos anos? Cirurgia desde 2011, como cirurgião. Como cirurgião, ok. Qual a cirurgia que você mais realiza? Hoje a cirurgia de cálculo renal.
Os cálculos renais, a grande minoria a gente opera, porque a grande maioria o tratamento é com remédio, o tratamento é o que a gente chama de tratamento clínico. Mas dessa minoria que a gente faz cirurgia é um número muito alto, né? Estima-se que no Brasil 10% das pessoas têm algum cálculo renal. Homens é mais comum. Homem bate 13%. Mulher, quando a gente divide por faixa homem e mulher, mulheres 7%, homens chega a 13% de cálculo renal. Ou seja, quando a gente tira a média geral, na população em geral, 10% das pessoas têm algum tipo de cálculo renal. Não é que todo mundo vai operar, a grande maioria não vai precisar. Homem não é para ter infecção urinária, não é comum. Não é comum. Mulher, nossa, é o festival da infecção urinária. Eu nunca vi tanta infecção urinária. A mulherada sofre com infecção urinária. Para as doenças de pedras nos rins, pedras na bexiga, tem também na bexiga. Tem também. As pedrinhas que ficam ali no ureter, é a mesma coisa? É mais propenso às mulheres ou não? Pedra nos rins é mais propenso aos homens. É mais comum. 13% dos homens tem ou teve algum tipo de problema renal relacionado a cálculo renal. Mulher, 7%. Então, homem é um pouco, é uma diferença pequena, mas os homens têm mais cálculos renais. Infecção urinária na mulher, ela é aceitável até um certo limite também. Não é que é normal ter 3, 4 vezes por ano, por exemplo. Existem as infecções de repetição, que a gente tem que procurar alguma causa, a gente tem que ir atrás. A gente não aceita assim, é normal você ter infecção urinária repetitivamente. Não. Uma infecção esporádica, passa-se anos, a pessoa tem outra. Na mulher isso é muito comum e até aceitável. Mas quando a infecção se torna repetitiva, que não melhora, a gente entende que a gente tem que ir atrás de achar alguma causa. Ou um cálculo renal, ou um distúrbio de micção, algum problema urinário. Agora, o homem não é para ficar tendo infecção urinária. A gente tem que ir atrás sempre. Entendi. Agora, eu quero dizer aqui, vocês devem ter escutado aqui, que eu coloquei a minha pequena aguinha, colocamos uma jarrinha de água aqui, uma pequena jarra. Doutor, por favor, deixa eu servir o doutor aqui. Obrigado. Por que eu estou fazendo? Eu quero saber qual é o mito. É mito ou verdade? Água e pedrinhas. Agora é com você, eu quero saber o que é mito e o que é verdade nessa história toda, viu? Porque, olha, vou te falar, isso é uma coisa que me perturba. Bem, quando a gente fala de cálculo renal, a gente sabe que quanto mais hidratado o rim, quanto mais urina está sendo produzida, menos cálculo vai ser formado. O que causa cálculo renal? Fatores do tipo ingesta de sal, ingesta de sódio, proteína de origem animal. Esses fatores, eles aumentam a produção e aumentam os índices de cálculo renal. Existem fórmulas que as pessoas calculam, hoje está muito em voga isso, 30 ml de água por quilo que tem que tomar por dia. Mas quando a gente fala de cálculo renal, a gente faz a conta inversa. Como assim a conta inversa? A gente precisa que a pessoa urine 2,5 litros por dia. Meu Deus, eu tenho que medir a minha urina agora? Vou colocar uma jarra lá para medir, para ver se tá... Talvez em algum momento da vida, sim. Que bom ouvir isso. Não é todo mundo. As pessoas com cálculo renal. Não é o meu caso. Não é o seu caso. Não é o meu caso. Não é o meu caso, não imagina. Ainda bem. Ainda bem que eu nunca fui pro centro cirúrgico, ainda bem que eu nunca tive nada. Eu tô fora dessa estatística. Dessa estatística. É assim, quando a gente vai ler as diretrizes, a Sociedade Americana
fala isso muito bem, que está comprovado. As pessoas que urinam 2,5 litros por dia de volume urinado, elas têm menos cálculo renal. A pessoa, aí a gente faz a conta inversa. A pessoa que tem cálculo renal sabidamente, se ela está urinando pouco, 1 litro, menos de 1 litro, que é muito comum a gente ver, existem exames que a gente mede ali em 24 horas, um dia inteiro, a gente mede quanto que a pessoa urina. E é muito comum a gente ver lá 900 ml, menos de 1 litro. Nossa. Isso para uma pessoa saudável, que não tem problema de saúde, é uma coisa. Isso para a pessoa com cálculo renal, ela vai formar outras vezes. Então, qual é a conta que a gente tem que fazer? Tem cálculo renal? Já teve cálculo renal? Tem que se hidratar suficiente para urinar 2,5 litros por dia. Isso está comprovado. Existe diretriz da Sociedade Americana de Urologia comprovando isso. Estudos que comprovaram. Pessoas que urinam 2,5 litros para cima têm menos cálculo renal do que pessoas que urinam menos. E os fatores ali alimentares que são principais. Quando a gente fala de cálculo renal, o cálculo renal é uma doença recidivante. O cálculo renal ela é uma doença, vamos dizer assim, que volta muito. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai ler as estatísticas, a gente vê que se você teve uma cólica renal hoje, se você teve um cálculo renal hoje, nos próximos 5 anos, metade das pessoas vão ter de novo. Ou seja, de todo mundo que teve aquela cólica renal, que tirou uma pedrinha ou que tem um cálculo renal, metade vai ter um novo episódio dentro de 5 anos. E ao longo da vida, 80% vai ter. Então, você teve uma crise renal hoje, você teve um episódio de cálculo renal hoje. Ao longo da sua vida, até o final da sua vida, você tem 80% de chance de ter de novo mais uma vez no mínimo. O que é um valor muito alto. Então, no nosso dia a dia, a gente incentiva as pessoas a terem hábitos saudáveis, de ingesta de líquido. Questão de diminuir o sal, né? Diminuir o sal, o sódio. Muitos alimentos hoje industrializados, eles têm muito sódio, então tem que reduzir. O sal, o sódio é o principal vilão. E às vezes o paciente fala assim, mas eu não coloco sal na minha comida. Eu faço a minha comida em casa e não coloco sal. Mas ele ingere muito industrializado. Come muito salgadinho. Come muita fast food. Fast food, molhos, temperos, por exemplo, shoyu. São coisas que... Shoyu é calórico, né? E é uma delícia, né? E peixinho. Tem um alto índice... É uma delícia. E tem uma alta quantidade de sódio. Se você for ver a quantidade de sódio que tem, às vezes, numa colher de sopa, quase o sódio que você deveria ingerir o dia inteiro está ali numa colher de shoyu. Nossa. Então, assim... Muito sério isso, né? Porque Sim. é igual o açúcar, né? O Sim. açúcar, você vai... um pouquinho. De pouquinho em pouquinho. E qual é a questão do sal, do sódio em relação ao cálculo renal? É o que vai fazer voltar. Se a gente fala de cálculo renal, a gente está falando de uma coisa que volta, que recidiva, que dá uma nova incidência. E o cálculo renal, ele volta muito. Nossa, tem gente que tem essa reincidência aí. Essa reincidência, ela é esse valor que eu te falei. Pelo menos metade das pessoas vai ter um novo episódio em 5 anos. Ou seja, ela vai ter uma reincidência dentro dos próximos 5 anos, metade das pessoas. Então, se 10 pessoas com cólica renal, 5 vão ter um novo episódio nos próximos anos. Nossa, e o que é mais interessante, assim, que me chama a atenção, toda vez que eu vou no pronto-socorro por algum motivo, eu acho que metade das pessoas que estão no pronto-socorro estão gritando de dor ou tomando medicação para qualquer tipo de cólica. Sim. Seja cólica abdominal, cólica renal, cólica, sei lá, dor na bexiga. É impressionante, na verdade, né? Sempre tem, né? Não sei se chega a ser metade, mas sempre pelo tem. Menos às vezes pelo que menos eu fui, dá uma loucura aquilo lá. Você vai num pronto-socorro, se você procurar, vai achar alguém com cólica renal ali.
essa pessoa, muitas das vezes, ela vai melhorar, que a grande maioria das vezes melhora, sai sozinha, é uma pedrinha que ele vai eliminar, mas todo dia vai ter um no pronto-socorro com cólica renal, sim. Verdade. Que é uma doença da má alimentação, uma doença de hábitos dos tempos modernos. Exatamente. Assim. Agora, doutor, nós estamos enfrentando aí um período de calor intenso. Hoje aqui nós estamos gravando, assim, tá insuportavelmente esses últimos dias estão... Como é que fica a questão da ingestão, de você tomar água, né? Assim, porque você havia comentado comigo que no calor onde as pessoas desenvolvem mais... Desidratam e tem mais problemas Sim. do trato urinário. Sim. Olha que louco isso. E quando você toma mais água, né? Quando você deveria tomar mais água, você sente mais sede, pelo menos. Aquele dado que eu falei dos 2,5 litros de urina, quando a gente está no calor, a gente sente mais sede, mas ao mesmo tempo a gente transpira mais, a gente sua mais, a gente perde mais líquido por outros motivos. Você me lembrou de um paciente que eu atendi bem recente, ele é pintor automotivo, ele trabalha numa estufa de pintura, e ele fala, eu fico na estufa o dia inteiro. Eu chego no meu trabalho, vou pintar meus carros com aquelas pistolas e tudo. Tem que ser um ambiente quente, é uma estufa. Essa pessoa, ele sua muito, ele transpira muito, ele perde muita água por transpiração. E para ele conseguir urinar 2,5 litros por dia, ele tem que ingerir muito mais. Por exemplo, um corredor, um maratonista. Numa maratona ali, quantos litros de água ele perde de suor? É muito volume de água. Se ele não repõe, se ele não hidrata, exemplos extremos, tá? Mas se ele não repõe, se ele não hidrata, tem menos urina, forma mais cálculo renal. Então, nos dias de calor, às vezes a pessoa ela está se hidratando mais, mas ela só está repondo aquilo que ela está perdendo no suor, na transpiração. Então, ela tem que se hidratar. Eu falo isso no consultório para os meus pacientes. O xixi tá clarinho, a urina tá clarinha, tá bom. Tá aquela urina quente, amarela escura, tá ruim. Nesse dia você tomou pouca água. Nesse dia você ingeriu uma quantidade baixa, que você às vezes até bebeu muita água, mas você suou, você transpirou, você correu, fez uma caminhada. Ou segurou para ir no banheiro. Isso também não é bom, né? Não é bom. Aí a gente já começa a cair pro lado da infecção urinária e tudo mais. Entendi. Mas assim, a partir do momento que você está urinando, está saindo aquele xixi branquinho, clarinho, significa que você está bem hidratado. Você está bem hidratado. Olha, agora, aquela urina amarela escura, quente, que você vai urinar e sai quente, significa o quê? Estou desidratado. Obrigado. Isso aqui, gente, é para incentivar a mim mesmo e somente a mim. Porque eu tenho um problema com água. Eu acho que eu tenho que tomar água só quando eu sinto sede. Não. Ah, meu Deus do céu. A água é o remédio mais saudável que a gente tem, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente já tá caminhando aqui pro final do nosso bate-papo. Tá uma delícia, tô adorando, tô sabendo tudo, quero saber tudo e perguntar tudo. Meu papagaio de pirata não está voando. Acho que ele deve estar captando aí alguns, sei lá, quem sabe, patrocinadores aí para o nosso podcast, não sei, mas tá voando por aí. O papagaio de pirata Roger, mais uma vez, me abandonou. Te abandonou. Me abandonou e me deixou aqui sozinha com assuntos masculinos, com o doutor Importantíssimos. Importantíssimos. Eu tô me virando aqui como eu posso, mas tudo bem. Mas, tá indo bem. Tô indo bem? Tá indo bem. Então tá bom. Ai, vou até ficar mais tranquila agora. Tem uma coisa... você tem que beber água, não pode ser chá, não pode ser suco de laranja, não pode ser suquinho, não pode... É verdade? Não, mas eu como a fruta tem água, a fruta... E aí? Tira essa dúvida, vai. Excelente pergunta. Eu paguei aqui a consulta com o doutor, para todo mundo usufruir aí. Então aproveita, a gente vai ter um chat aqui, um dia vai ter, quem sabe, né? Vamos botar aqui. Olha, bebemos quase a jarra inteira.
Muito bom, Muito parabéns bom. pra gente. Parabéns pra nós. Excelente pergunta, Vanessa. Ah, assim, muito obrigada, doutor. é, Viu, papagaio de pirata? Você não precisa estar aqui. a gente tem que se hidratar. Os industrializados, em geral, eles têm substâncias químicas, eles têm sódio, eles têm produtos que não são benéficos para o rim. Frutas cítricas são excelentes. As frutas cítricas, tudo que é cítrico por causa do ácido cítrico, do citrato, isso é positivo para o rim, porque previne cálculo renal. O líquido, de qualquer maneira que ele vem, ele vai ser benéfico para o rim. Tanto que a sociedade americana não fala quanto de água que você tem que beber. Fala o tanto que você tem que urinar por dia. É uma coisa que às vezes a pessoa não percebe e a pessoa pensa assim, não, eu tenho que beber 2 litros. Não, você tem que urinar 2,5 litros por dia. Você não tem que beber 2,5 litros. Então assim, o suco industrializado, aquele de pozinho, isso tudo é uma coisa muito artificial. Isso não é benéfico para o rim. Os sucos em geral, água de coco, as frutas, tem líquido. Certas frutas, por exemplo, a melancia, tem muita Nossa, água que ali delícia, dentro. muita água. Exato. É excelente para o rim, porque você está ingerindo uma água natural, uma coisa totalmente natural, e você está se hidratando. Já quando a gente fala de industrializados, de caixinha, tudo muito industrializado, Tem o açúcar, o sal, e aí você acaba, conservantes, conservante. acidulantes e por aí vai, isso tudo é ruim. Mas assim, a pessoa tem que se hidratar. Se ela está tomando um suco natural, é excelente. Se ela está tomando uma água. Hoje me perguntaram numa consulta, e pode ser água de garrafinha? Pode. É uma coisa saudável. É totalmente de você está falando de uma água de garrafinha ou você está falando de um suco de pozinho. São coisas totalmente diferentes. A água natural é excelente, a hidratação é excelente. E os isotônicos, né, que chama, que é os Gatorade, Os Gatorades da vida, vida sim. e... Eles têm a função deles ali na reposição, na pessoa que perde muito líquido, eles têm a função deles, tá? Pro dia a dia, não. Mas não é para ser utilizado como hidratação. Como hidratação rotineira do dia a dia, não. É muito bom, é excelente para uma pessoa que fez uma corrida, um exercício físico ali mais pesado, uma pessoa que ficou numa sauna por horas e desidratou, como um repositor hidroeletrolítico, ele é excelente. Mas para você ingerir diariamente, não. Você vai estar ingerindo sódio, você vai estar ingerindo várias coisas ali que não são benéficas, que são desnecessárias, na verdade, para o seu corpo. Entendeu? O que você precisa dali, daquela garrafa, é a água que está ali dentro. Muito bem. E hoje a gente descobriu que o urologista não é só médico de homem, né? Muito bem. Vocês viram que o meu entrevistado é uma simpatia de pessoa. Nós estamos aqui caminhando para a nossa reta finalíssima. Já estamos estourando o nosso time aqui. Daqui a pouco ele explode e começa aqueles barulhos que só vocês conhecem. Mas o que é importante é que eu consegui tomar água. Eu não bebo água, não costumo tomar água, mas depois que eu tive alguns probleminhas relacionados a essa pequena pauta, no mesmo dia de tudo que eu sofri, antes, durante e depois, eu falei, eu preciso tomar água. Sim. E eu vou te falar, a prevenção, a água, ela, quando a gente fala assim dos 50% que vai ter de novo, a partir do momento que a pessoa muda os hábitos, a partir do momento que a pessoa tomava um copo de água o dia inteiro, ela passa a se hidratar melhor, ela elimina esses fatores. Ela não vai ter mais cálculo renal, ela está se prevenindo, né? Então, é importante isso. O recado é, mude os hábitos, não bebe água, passa a hidratar mais. Ingere muita proteína animal, muito sal, muito sódio. É autoanálise, né? Que a gente aprende na escola, faça uma autoanálise. Para a vida, a autoanálise ela deve ser feita várias vezes, né? Ajuda, né? Por exemplo, no meu caso, eu não sinto sede, eu não tenho vontade, eu não tinha vontade de beber água. Nunca tive. Tem gente que fala, eu só bebo água quando eu tenho sede, quando eu sinto sede.
Isso não pode, né? Isso não pode. Essa pessoa provavelmente vai ser uma pessoa que urina pouco, tem um volume urinário pequeno e é uma pessoa mais propensa a desenvolver cálculo renal. Quando a gente fala de cálculo renal, não é um fator só, é um conjunto de fatores. É o fator água, é o fator familiar, genético, é o fator alimentar. E aí a pessoa fala, mas eu não bebo água. Aí você vai perguntar, mas tem história na família? Ah, meu pai tem pedra nos rins, meu irmão tem pedra nos rins, meu filho pequeno já teve pedra nos rins. Então você vê que quando a gente começa a perguntar e a destrinchar aquela história ali, não é só água, é alimentação, é a história na família. Então às vezes a pessoa acha, mas o meu problema é só água. Mas aí você pergunta, e aí, tem mais gente na família? Tem, meu pai tem pedra nos rins. Meu irmão mais velho ou mais novo tem pedra nos rins. E a gente descobre algumas coisas que estão a mais ali, às vezes a pessoa não sabe. Ou seja, um conjunto É de fatores, um conjunto, é uma somatória de uma fatores. somatória. E outra coisa que é importante também a gente deixar claro que cada caso é um caso. Sim. Cada organismo reage de um jeito, cada organismo tem um tratamento determinado, cada pessoa. Então não é porque um tratamento deu certo para uma pessoa que de repente vai dar para outra, enfim. Sim, né? A gente tem que individualizar muito, né? Nós somos diferentes uns dos outros, nós temos Isso é importante. características diferentes, vontades, desejos e personalidades diferentes. E cada caso tem que ser individualizado. Isso é uma coisa que às vezes os pacientes falam no consultório. Eu estou vindo aqui porque o meu vizinho teve isso, eu quero fazer o mesmo tratamento do meu vizinho. Mas às vezes o seu problema é diferente dele. A causa do seu problema é diferente dele. Entendeu? O legal é que o vizinho cutucou e você foi. Agora, se ele vai receber o mesmo remédio, o mesmo tratamento, aí é outra história. Galera, eu estou muito feliz, muito contente. Esse bate-papo foi incrível, doutor. O doutor tem o Instagram dele. Doutor, fale do seu Instagram. Fale como as pessoas podem te encontrar também, se quiserem fazer uma avaliação, passar em consulta com o doutor Anderson, que é uma graça de pessoa. Obrigado. Acho que nos ensinou aqui muita coisa, né? E, por favor, deixe as suas considerações finais do nosso podcast. Vanessa. Espero voltar mais vezes, inclusive. Eu já fico me convidando aqui. Já tá convidadíssimo. Aí o papagaio Peraí, que agora já até me perdeu. Cadê câmera 1, câmera 2? A gente tem 50 mil. Esse podcast é uma loucura. A gente tem 30 mil câmeras, a gente não sabe pra onde olhar. É uma loucura. Eu vou falar uma coisa, ele vai voltar. E aí, o meu papagaio de pirata, ele vai estar aqui porque é ele que vai conduzir essa pauta. Sabe por quê? Gente, você sabe, doutor Anderson, sabe também no que ele é especialista? Não me olha pra essa cara não, doutor. Pode falar. No que eu sou especialista. No que você é especialista também. Dá uma dica. Aumento peniano. Gente. É um assunto pra gente discutir. Espero voltar aqui pra gente discutir. Mas realmente sim, hoje tem novas técnicas, novos métodos, e é uma coisa que os homens... Muito comum falar, mas não dá para aumentar, não dá para engrossar. Existem técnicas de aumento, de engrossamento, e a gente está aí trabalhando nisso, né? Principalmente no engrossamento, injeção de ácido hialurônico. Mesmo? Para engrossamento peniano, sim. Ácido hialurônico para Olha, esse podcast vai pegar, hein? Os homens têm procurado? Os homens têm procurado. Que danadinho, pra isso eles procuram, pra né? isso eles procuram. Muito bem, danadinhos. Sorri, né? Sorri. Mas é uma coisa que a gente tem trabalhado mesmo. A gente está se especializando nisso, a gente fez curso e no engrossamento peniano. Existem técnicas, né, para injeção de ácido hialurônico, então é motivo da gente conversar aqui, talvez 1 hora ou 2 aqui direto. Opa! Bom, olha aí, aqui a produção ficou até, todo mundo ficou
Loucura, vocês não sabem o que aconteceu aqui nos bastidores. Uma loucura, vocês acham que é só a mulherada? Ah, vamos colocar aí, né? Os homens os homens estão aprendendo com as mulheres Então tem que aprender a se cuidar, tem que aprender a fazer os exames de rotina, a ir no médico de rotina, não é só na parte estética, não, né? Na parte de saúde também, né, doutor? Sim. E a gente está lá no Instagram, então, quem quiser entra lá, andersonrocha.urologia, @andersonrocha.urologia. A gente está lá no Instagram, vídeos informativos e no intuito de informar a população e trazer informações úteis aí. Mas essa pauta aí, galera... Essa pauta dá um assunto assim para muitas horas. Essa pauta a gente vai... E o papagaio de pirata vai estar aqui para conduzir belíssimamente essa pauta. Adorei. Anderson, gratidão, que eu sei que a sua agenda é gigantesca, né? Enfim, Obrigado. Quando não está operando, tá? E ele atende os pacientes dele de uma forma assim muito, assim, incrível. Assim, você é um médico que assiste o paciente, que ajuda o paciente, as meninas lá do consultório, enfim. Olha, gente, Obrigado. Eu indico. Top. Acho que o diferencial é isso aqui, né? Pegar na mão e entender o que a pessoa está sentindo, né? Não é a dor na bexiga. Não é a dor na bexiga, é todo, a pessoa, né? que tem por fora da bexiga ali, né? Então, gente, vocês sabem como isso está difícil hoje em dia, né? E são com essas palavras de mim mesma, até logo, que eu fui, galera. Se inscreva no canal, compartilhe este podcast Fala ZL para todo mundo aí. E como todo mundo pede, eu também vou pedir, deixe o seu like, comente, compartilhe, faz aí o que tem que fazer e a gente tá junto. Valeu! Até mais, galera. Beijos. Obrigado. Tchau, tchau.